Olá, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer estar aqui hoje conversando com você. E hoje, o nosso Conversa de Coxia trouxe um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o teatro ocidental. É isso aí. Eu tenho certeza que esse assunto irá lhe interessar. Mas antes de começar, vamos para a nossa vinheta. Falar do teatro ocidental não é uma tarefa nada fácil, ainda mais em tão pouco tempo. O Ocidente, ele é o berço da história do teatro, desde o grego, o romano, e ele vem acompanhando o desenvolvimento cultural, artístico da humanidade até os dias de hoje. E assim passando por vários períodos. Períodos como o medieval, o renascimento, o romantismo, o realismo, o naturalismo, entre tantos outros períodos que acrescentaram para a cultura e a história do teatro. O teatro ele faz tanto parte da história da humanidade que não sabemos responder uma simples pergunta. O teatro imita a vida? Ou é a vida que imita o teatro? Há sempre essa dúvida e até hoje não conseguimos responder, porque o teatro ele está aí, está atrelado à vida do ser humano. Para conhecer mais a trajetória do teatro ocidental, isso nos remete aos povos antigos, e nós voltamos 2000 anos antes de Cristo na história. E há relatos dos povos, né, da região do Mediterrâneo. E ali, as margens do Mediterrâneo, eles já faziam os seus cultos, né? Oferecia as suas ofertas aos seus deuses. E daí nós já temos uma representação teatral. Após a queda do Império Romano, tem início boa parte da história ocidental, que fica conhecida como Idade Média, ou seja, a Era Cristã. E nesse período nós temos três culturas predominantes, que é a árabe, a bizantina e a feudal. O teatro medieval, que se destaca na Europa feudal, tem aí alguns países inclusos, que são França, Itália, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal e também a Espanha. Vamos agora falar sobre a Idade Média. Olha só que interessante. Essa é uma parte que nos remete a lembrar alguns acontecimentos que aconteceram no Brasil na década de 50, 60, 70, né? Mas vamos para a Idade Média. Na Idade Média, houve esse teatro que era uma herança do greco-romano, agora estava em declínio, né? E então a igreja passou a ter um posicionamento sobre esse fazer teatro não muito bem visto. E isso foi levado para várias reuniões que virou discussões papais, né, para decidir o destino do teatro. Então o teatro ele foi considerado algo completamente profano, algo que não era bacana para a sociedade, e começou então a perseguição. As mulheres que faziam teatro, vejam só vocês, nessa época eram consideradas prostitutas e não mereciam respeito. E os homens eles eram considerados vagabundos, desocupados, baderneiros, enfim, e começou uma grande perseguição. As companhias que existiam nessa época em certos lugares se desfizeram, boa parte continuaram junto, saíram como saltimbancos, fazendo seus espetáculos em praças, em locais que os aceitassem, e outros foram trabalhar nos circos existentes na época, e assim se deu essa luta pela sobrevivência e para fugir também da perseguição da Igreja Católica. Olha só que interessante.
É, na Baixa Idade Média, a Igreja Católica ela sai em busca dos artistas para fazer uma aliança, vamos colocar assim. Peraí, vamos tentar entender. Essa igreja que na Idade Média ela afastou, perseguiu, expulsou os artistas, agora ela queria uma aliança, queria uma aproximação, mas qual será o intuito? Será que é porque ela é boa, ela percebeu a grandiosidade do fazer teatro, do fazer artístico? Não, ela tinha um interesse muito maior, é claro. Né? Então ela busca os artistas e as companhias para se aproximar da Igreja Católica com um único intuito, que é o intuito de catequizar a população. Sim, essa população que eram analfabetas, eram ignorantes. Então ela sabia do poder do teatro e queria que o teatro fosse uma arma, um mecanismo de evangelização. O Renascimento Europeu. Não tem como falar sobre essa passagem, sobre essa fase, sem citar o nome de Gil Vicente. Gil Vicente, que foi um cara que escreveu várias peças com esses temas, né, que incluía o mistério, o milagre e a moralidade. E, ao mesmo tempo, ele era patrocinado por Dom João III. E ele conseguiu fama, conseguiu sucesso e ele conseguiu também muito prestígio nessa época. Gil Vicente, ele era um cara muito prestigiado pelos seus autos ou suas faças, que são o tipo de peça que ele escrevia. Né? O auto muito mais ligado à coisa da religião e as faças muito mais ligado ao cotidiano daquela época, né? Então ele colocava no palco, muitas vezes, situações comuns da sociedade. E isso era muito engraçado para as pessoas daquela época que gostavam muito das peças do Gil. E ao mesmo tempo que ele trazia na peça elementos, né, personagens que eram inspirados em pessoas reais. O Renascimento ele é um período que leva aí cerca de 200 anos. E o teatro ele tem que se reinventar, pois ele passou por várias mutações, ele passou por várias transformações, e agora a vida cultural ela não acontece mais ali, né? Ela está acontecendo agora ao redor dos palácios. Né? A nobreza está promovendo a cultura, e esse teatro ele tem que ficar próximo a esses palácios que ficavam em Paris, Londres, Madrid e Florença. Teria ali uma remuneração mensal, anual, como era um pago na época, né? Mas sem grandes preocupações. Elas iam se preocupar a cada festividade que tivesse naquele castelo, naquele palácio, que era chamado de vida palaciana, né? Ela representar uma peça e ser paga o ano inteiro com uma contratada daquele reino, né? E isso era importante para o artista. E isso acontecia muito. Os artistas saíam em busca de oportunidades, né? As companhias saíam em busca de oportunidade em Paris, Londres, Madrid e também Florença. Era muito comum acontecer esse tipo de festivais onde seria escolhido o dramaturgo e sua companhia que faria parte daquele reino. Mas não há como deixar de fora movimentos culturais importantes dessa época, que fizeram parte do teatro, que foram importantes para o teatro, como o Siglo de Ouro, o teatro elisabetano, a comédia dell'arte, assim como também o classicismo francês. Não tem como falar desse período sem citar William Shakespeare. Shakespeare, que era ator, diretor, dramaturgo e também empresário. Ele que fez grande sucesso com suas peças nessa ocasião, ele era amado e venerado por toda a população da Inglaterra. Shakespeare, ele que foi produtor de grandes clássicos, ele era um dos autores prediletos da realeza, contratada por ela, ele era um cara que produzia em quantidade máxima e muitas vezes, quando era encomendado a ele uma peça, antes do prazo que era dado para ele fazer essa peça, ele já estava com ela pronta. Tamanha era a agilidade que ele tinha de escrever e sua criatividade era imensa. Então Shakespeare se tornou um dos dramaturgos mais importantes da história do teatro mundial. Na França havia lá
um órgão chamado Academia Francesa, e ela era responsável por fiscalizar todas as produções teatrais. E nisso, se o dramaturgo não seguisse esse regulamento, que teria que chegar à perfeição formal, que tinha toda uma regra, eles seriam massacrados pela crítica. Mas mesmo com todas essas regras, todos esses cuidados, surge nesse cenário Molière. Molière, que é um grande dramaturgo, ele consegue colocar em suas peças personagens muito próximos ao povo, mas de uma maneira muito mais divertida, e no qual ele coloca ali no palco situações muito engraçadas, onde mistura pessoas do povo com pessoas da realeza, e ele faz um grande sucesso com a chamada comédia dell'arte. Amado por todos e super respeitado, ou seja, ele entra para a história como um dos maiores autores da comédia dell'arte. Durante a metade do século XIX, surge lá na França, contrapondo-se ao realismo, surge o romantismo no teatro. Acredita-se que o dramaturgo ele deve sair da sua zona de conforto e ir até as situações do cotidiano e transpor isso para o teatro de uma maneira analítica e sem nenhuma retórica. É exatamente nesse período que surge a frase "a peça perfeita", dita pelo grande Eugênio Scriba. Eugênio acreditava que o teatro ele tem que trazer para o palco a situação clara e lógica, e nisso não pode haver nenhuma modificação. Todas as ações das personagens têm que ser muito bem elaborada para que a situação dramática aconteça em cena, ou seja, tem que acontecer a ação dramática de forma natural e clara, para que o público possa apreciar. Quando a gente pensa no teatro de vanguarda, a gente pensa muito mais num teatro de resistência. A gente deixa um pouco de lado aquela história do romantismo, aquela história do poético, né? E passa para essa coisa mais do teatro de resistência. É um olhar sobre a desigualdade, é um desabafo, é uma crítica social, é expor o ser humano em sua condição de fragilidade. O teatro ele tem esse papel social, de repensar a humanidade, o contexto no qual estamos vivendo, com aquelas perguntas simples, de onde viemos, para onde vamos, onde estamos. Faz parte dessa reflexão filosófica do teatro. O tempo não para e não para mesmo. Ele não para enquanto você para pensar, porque enquanto você para pensar, o outro está produzindo, está criando. E o teatro é isso, o teatro é criação. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa. Infelizmente, muitas coisas tiveram que ficar de fora, porque não deu tempo de falar com grandes autores, né? Grandes dramaturgos, como também os vários outros movimentos culturais até os dias de hoje. Prometo voltar na próxima semana com um novo tema. Eu espero que vocês fiquem comigo. Para vocês, muito obrigado, muita paz, muita saúde e muito sucesso.